7h37. O Jornal Brasil Atual ouviu o dirigente campesino Carlos Litardo Mosqueira, da Assembleia Rural Vinces, que reúne 19 organizações de produtores rurais no Equador. Carlos pertence ao povo montúbio. Ele fala sobre os números conflitantes em relação ao número de mortos nos protestos contra o aumento no preço dos combustíveis. Após as mobilizações populares, o presidente Lenin Moreno revogou o decreto que determinava esse reajuste e, em seguida, começaram as perseguições. Carlos Litardo Mosqueira explica como o preço do combustível afeta a vida dos trabalhadores rurais e também da população mais pobre. Como é o transporte público, afeta o transporte público, o maquinário agrícola que prepara o solo. Isso faz que se eleve o custo de produção. O governo fixa um preço muito baixo para nossos produtos agrícolas. E foi aí que os companheiros campesinos saímos para protestar. Mas um protesto pacífico, resistência popular. A organização da Amazônia, os companheiros indígenas, foram os que mais saíram para as ruas. Organizações das províncias que estão aqui na costa. Todo o Equador se uniu, sem dúvida. A pressão foi muito forte e o governo se viu obrigado a revogar o decreto 883. Sem dúvida, depois dessa revogação, as coisas não estão saindo bem. Começa a perseguição. A governadora da província de Pichincha, a companheira Paola Pabon, está presa. Uma ex-prefeita de Durán, Alexandra Arce, foi detida. Há uma congressista asilada na Embaixada do México. E há muitos outros líderes que pediram asilo à Embaixada Mexicana e às outras embaixadas também, porque há muita perseguição. Há uma desinformação total por parte do governo, da imprensa local, que não querem falar sobre a repressão que houve contra os manifestantes. Os meios de comunicação só falam do setor das Forças Armadas, da polícia, que foram afetados em manifestações, mas ocultam o que ocorreu com o povo indígena, o povo equatoriano, que foi seriamente golpeado, e mais, ocultam aqueles que morreram, aqueles que caíram nessa resistência popular. Os companheiros indígenas dizem que são 14 os mortos. Sem dúvida, a ministra do governo do Equador não reconhece nenhum falecido durante os protestos sociais. Quem faleceu, de acordo com a ministra, disse que foram por acidente e o outro, a segunda vítima, que caiu de uma ponte. Diante dessa perseguição contra os líderes de movimentos sociais e políticos que apoiaram as manifestações, Carlos Litardo Mosqueira, dirigente campesino do Equador, fala como será a luta daqui para frente. A luta continua. A luta continua, a luta segue, isso é importante. Não há nenhum tipo de estratégia no momento. Mas todas as organizações sociais e campesinas temos a necessidade de que o nosso povo, nossa gente, sejam atendidas pelo governo federal, que tenhamos um verdadeiro projeto social de desenvolvimento social, rural, para todos os povos, todas as nacionalidades, sem distinção nenhuma, mas conservando nossas identidades. Essa é a proposta que defendemos. Nós da base social seguimos, vamos nos manter vigilantes, seguir adiante, derrotar aqueles projetos internacionais impostos pelos grandes. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, as famosas receitas que nos enviam. Dizem que para o desenvolvimento do povo, mas que em nada nos beneficiam, mas pelo contrário, prejudica toda a classe operária, a classe campesina. O governo atual do Equador, de Lenin Moreno, aplica programas concebidos em países como Estados Unidos e organismos internacionais de direita, de acordo com o líder campesino Carlos Litardo Mosqueira. Nós acreditamos que os Estados Unidos sempre querem influenciar os países em via de desenvolvimento, como chamamos, sem se dar conta que nós temos nossa própria visão, cosmovisão. E é aí que nos ofende. Quando vem se intrometer com o nosso povo, nossas nacionalidades, nossas comunidades. Se meter com o nosso povo, com a nossa gente, impor
projetos que destroem nosso habitat, nosso solo, nossa soberania. O perigoso é que quando há governos que aceitam essa situação, não se dão conta que o povo rechaça esse tipo de atuação. E o que ocorreu aqui no Equador, e que nos confundiu com esse governo, é que aparentemente ele subiu pela esquerda e em seguida passou a aplicar projetos neoliberais. E o povo está cansado. E uma das coisas que a gente vem propondo é que os povos, nacionalidades, organizações, sociedade civil, têm que ter uma verdadeira liberação dos mercados, das transnacionais, dos agrotóxicos, para não continuar dilapidando nossa pobre economia. Precisamos resgatar nossa medicina natural ancestral, precisamos resgatar nossa agricultura orgânica, que além de deixar uns dólares a mais, é saúde, é vida, porque estamos contaminando nossos organismos. Sem dúvida, temos vários dirigentes, lamentavelmente, que dizem ser representantes da base social, negociando com o governo, para que baixem o preço das importações desses agrotóxicos, para vender a um menor custo e serem mais acessíveis aos companheiros campesinos. Nós acreditamos que quando chegar um verdadeiro governo, com visão futurista de desenvolvimento e queira se libertar de todos esses mercados, que queiram ter uma medicina natural, ancestral, que queiram ter uma agricultura duradoura, sustentável, baseada no orgânico, baseada na agroecologia, então poderemos resgatar um pouco nossa identidade e não depender tanto dessas famosíssimas receitas dos organismos internacionais, que o único que eles buscam é o lucro. Levam o dinheiro e não fazem nada bem para a nossa gente.